Vamos continuar aqui. Então, vimos aqui o exemplo 1. Vamos a mais um exemplo aqui, o exemplo 2. Faça um comando que exiba o conteúdo da aula com seu respectivo número de faltas. Apenas alunos com ao menos 10 faltas devem aparecer nessa busca. E apenas aulas que foram ministradas no ano de 2016. Exiba o resultado ordenado pelo número de faltas. Então vamos lá pro SQLOG, né? Então eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Ok. Então exiba o conteúdo da aula. Então aqui no diagrama, ó, aqui é o da universidade no caso. Na aula, cadê a aula? Aqui. A gente tem o conteúdo dela. Então eu quero o conteúdo dessa aula aqui. Então select conteúdo da aula e seu respectivo número de faltas, né? Ou seja, quantos alunos nessa aula em específica faltaram. Então aqui, olha só, voltando aqui, eu tenho aqui, não, aqui ó, da universidade, né? Eu tenho uma aula e tenho as presenças que essa aula tiveram, né? Essa presença é relacionada a um código de participação que vem de um aluno. Então, cada aula tem várias presenças, e uma presença só pertence a uma aula. Então, eu quero saber que, né, numa aula dessa aqui específicas, quantas faltas, né, tiveram, né, quantas faltas foram dadas aqui para uma aula específica, ou seja, quantos alunos faltaram nessa aula específica. Então, eu tenho que contar, né, somar esse número de faltas aqui, ó. É isso que a gente vai fazer agora. Então tem aqui, ó, aulas, presenças, né? Código de aula, chave primária, código de aula, chave estrangeira. Vamos fazer isso aqui acontecer. Então eu vou somar um sum falta. Acabei de mostrar para vocês lá. From aulas a join presenças P on a.code aula igual a p.code aula. Code aula. Isso aí. Beleza. Agora só que tem umas especificações aqui, ó. Apenas alunos com 10 faltas, né? Ah, tá. Então, olha só. Eu tenho que contar pelo número, né? Pelas aulas, né? Então, para cada aula, eu tenho que saber quantos alunos faltaram. Então, eu preciso de agrupar isso daqui, olha, por cada uma das aulas, porque cada uma dessas aulas tem várias faltas, né? Pode ter várias faltas. Então, eu vou fazer aqui, ó, um group by, ó. Pelo quê? Pelo número da aula, né? A gente sempre usa a chave estrangeira quando possível. E aqui então, pelo código da aula, eu vou agrupar as faltas, né? Beleza. E eu quero ao menos 10 faltas, né? Então, ó, uso um having aqui, né? Por que um having? Porque eu estou usando um filtro em cima de função agregada. Então, quando tem função agregada no filtro, tem que ser com have, ou seja, o somatório ali, olha, tem que ser pelo menos 10, né? Então, maior ou igual a 10. Ministrado. Fala aqui, ó, que foram ministradas no ano de 2016. Então, tem mais um complicador aqui. Porque aqui eu preciso que essa aula tenha sido dada, né, em 2016. Se a gente for ver aqui, olha só, na data da aula, aqui eu estou na biblioteca, aqui, ó, na data da aula, ó, eu tenho aqui em aulas, data da aula. Ó, posso usar aqui, né?
É isso que a gente vai fazer. Só que aqui, olha só, esse filtro aqui já do ano de 2016 não é em cima de função agregada, né? É um filtro normal, então a gente usa com a cláusula having, com a cláusula where, que vem, né, obrigatoriamente antes do grupo by, ó. Where, ou seja, o ano da data aula for 2016. Ok. O ano da data da aula foram ministrados em 2016. Ok. E exibe esse resultado pelo número ordenado, né, pelo número de faltas. E aqui é legal, gente, que o order by, ó, a gente pode fazer também aqui, ó, pelo número de faltas. Então a gente pode também usar a função agregada para fazer ordenação. E aí agora é só executar. Ah, tem que selecionar a biblioteca. Eu estou na biblioteca, né? Tem que selecionar a universidade. Beleza. Selecionei aqui. E aqui, ó. Aí está o conteúdo da aula, quantas faltas tiveram. E está ordenado aqui pelo número de faltas, né? Se a gente for ver aqui para baixo, ó, esse aqui teve 17 faltas, ó. E sempre acima de 10, né? Ó, que a cláusula having está pegando. E aí, gente, voltando aqui para os slides, estrutura da ordem das cláusulas aqui, ó. É muito importante que vocês obedeçam essa sequência, né? Se vocês trocarem essa sequência aqui, os comandos SQL não vão funcionar, né? E vocês não vão conseguir fazer os exercícios. E qual que é a sequência, né? Primeiro sempre o select, segundo sempre o from. E o join aqui, gente, a gente pode ter múltiplos join, né? Então essa terceira aqui pode se repetir várias vezes. Porque a gente pode ter várias tabelas, né? São as junções de tabelas. Então todos os joins, né, ficam nessa faixa aqui, né? Entre o from e o where. Depois sempre vem a cláusula where. Depois sempre o group by. Depois o having. E por fim o order by. Ou seja, se você muda essas ordens aqui, né, o comando passa a não funcionar mais, passa a dar erro. Então é importante que vocês entendam essa ordem aqui, né? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Esse último que a gente acabou de fazer aqui, olha só. Se eu pego aqui o having, né? Jogo para antes do grupo by, ó, vai dar erro, não funciona, ó. Deixa eu voltar aqui. Se eu coloco o where, né, depois ali do having, também não vai funcionar. Então, para funcionar, tem que estar nessa ordem específica. Primeiro select, segundo from, depois o join ou vários joins, caso tenha aqui, o where, o group by, o having, caso exista, o order by, caso exista. O where também, né? É caso exista, às vezes não tem where. Até o próprio join, mas enfim, né? Vocês entenderam. Voltando aqui para a apresentação, vamos dar sequência no slide. Então aqui, olha só, agora a gente vai ver um caso que é bastante útil para vocês e com certeza que aparece muito, né, nas nossas necessidades do dia a dia ao usar SQL, que é a ideia de group by composto, né? Group by composto em SQL é utilizado para agrupar dados baseando em uma combinação de duas ou mais colunas, né? Dois ou mais campos. Então eu quero agrupar não baseado numa coluna só. Eu quero fazer um agrupamento baseado numa combinação de colunas, de duas ou mais colunas. E isso é permitido ser feito aqui no MySQL.
Vamos ver isso nesse exemplo 3 aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui logo, lá no SQLog. Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado!